Olá, meu nome é André Scordamaglio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Canela. Nós vamos hoje meditar um pouquinho no Salmo 53. E antes de nós começarmos a meditação em si, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu lesado, politicamente falando? Eu acho que com todas as circunstâncias que nós estamos vivendo no Brasil, já não de hoje, mas de muitos anos, eu creio que todo brasileiro tem esse sentimento de estar sempre sendo lesado pelo Estado ou pelos partidos políticos que nos cercam. E deixa eu contar uma coisa para você. Isso não é algo que é novo. Desde que Deus chamou à existência todas as coisas e o pecado entra no mundo, nós temos dificuldades com essas questões. Quando o Davi escreve o Salmo 53, ele escreve provavelmente pensando em todas essas circunstâncias políticas que o cercavam. Então, ele já começa fazendo afirmações duríssimas com respeito à realidade em que os homens atuam nessa área, nessa esfera que nos cerca. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, ele, de alguma maneira, já começa demonstrando toda a sua insatisfação com o gênero humano, chamando pessoas de insensatos. Por quê? Porque esses insensatos não buscam a Deus, esses insensatos, eles não reconhecem que existe um Deus. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, ele já está dizendo que quando essas pessoas iníquas agem na realidade, eles agem tendo como premissa, tendo como pressuposto, entendendo que Deus não existe. Por causa disso, eles se corrompem. Eles fazem tudo aquilo que os seus próprios corações desejam. E os corações dos homens estão manchados pelo pecado. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, Davi parece que ele está vivendo essa situação no Brasil, vamos dizer assim, né? Está vivendo num país em que você olha para as circunstâncias em que você está debaixo de autoridades e todas essas coisas só te fazem lamentar. Então, ele faz perguntas, ele faz reflexão a respeito disso a partir do 4. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. É por causa desse versículo que nós temos a impressão que Davi está verdadeiramente tendo dificuldades com essa esfera da realidade. A esfera que trata de política, a esfera que trata de realeza, a esfera que trata desses problemas desta parte do mundo em que vivemos e que já não é de hoje, mas de muito tempo já é assim. Então, ele pergunta no 4 e responde no 5. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeitas. Então, você percebe aqui que Davi tem censura contra essas pessoas. E eu e você podemos, de alguma forma, olhar para a nossa realidade e também, à luz da palavra de Deus, censurar atos, censurar pronunciamentos e tudo aquilo que provém dessa esfera da realidade. Só que, olhando para esse salmo todo da Escritura, olhando para esse salmo, inclusive da sua aplicação no Novo Testamento, nós percebemos que o problema da realidade em que vivemos não é político, embora ele se manifeste na política. O problema da realidade em que vivemos é essencialmente espiritual. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, ele utiliza grande parte desse salmo para mostrar que tanto judeus quanto gregos, ou seja, todas as classes de pessoas, todas as etnias foram atingidas pelo pecado. E, como pecadores, nenhum de nós tem condição de, por si mesmo, buscar a Deus. Nenhum de nós tem condição de, por nós mesmos, fazermos a vontade do Senhor. É esse o argumento do apóstolo Paulo. Então, esse salmo, embora ele se
detenha aqui neste contexto em uma esfera política, nós podemos legitimamente levá-lo a todas as esferas da realidade, porque o pecado afetou o coração do homem e todas essas outras esferas. Tudo que o homem faz está manchado pelo pecado. Tudo que o homem vive é manchado pelo pecado. E todas essas pessoas que vivem dessa forma não buscam a Deus, não buscam fazer a sua vontade, estão perdidas, elas são iníquas. Elas são ímpias, elas não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem a sua palavra e não desejam segui-lo. Mas então, no versículo 6, nós vemos a esperança do salmista, que é a mesma que a nossa. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Nós acabamos de ver um versículo que fala da esperança de que Deus mande alguém para solucionar esse problema. E nós temos alguém enviado por Deus para solucionar todo esse problema. O nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Ele vem não só como rei do seu povo para suprir essa lacuna política que é manchada pelo pecado, mas ele vem principalmente como Salvador e Senhor do seu povo, para mostrar que o maior problema dos homens, que é estar alienados de Deus, foi resolvido. O anseio do salmista é que agora eu e você podemos nos alegrar, porque Deus enviou o seu Filho para que nós não permanecêssemos dessa maneira. Então, creia no Senhor Deus, confie no seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança em meio a toda essa realidade. Deus assim nos abençoe. Amém.